A praticante de parapente foi levada acima das nuvens por uma tempestade, onde os aviões voam, mas algo repentino aconteceu. Ela foi a melhor praticante de parapente do mundo, treinando para disputar mais um campeonato e manter o título. Uma tempestade terrível a levou bem acima da altitude em que os aviões voam, ainda mais alto que o Monte Everest. Surpreendentemente, Eva Wisniewska viveu para contar a história. Confira este vídeo para saber mais sobre a praticante de parapente que desafia a morte sobre a savana australiana. Campeã planadora. Eva Wisniewska, de 35 anos, nasceu na Polônia em 1971 e fez parte da equipe nacional de parapente da Alemanha. Ela venceu a Copa do Mundo de Parapente em mais de uma ocasião e esteve na Austrália treinando no Monte Bora, em New South Wales. Mas quando os competidores foram informados que estavam prestes a planar, eles receberam um aviso meteorológico. Nuvens de tempestade apareceram ao norte das montanhas e com o passar do dia, a ameaça de tempestade se intensificou. Os planadores, no entanto, estavam determinados a completar o teste e Eva partiu, sem antecipar o que o dia reservava. À primeira vista, o parapente não parece ser um esporte terrivelmente perigoso. Temos a tendência de pensar no parapente como algo suave, em sintonia com a natureza. O piloto senta-se no arnês de uma aeronave planadora leve de voo livre, que não possui esqueleto rígido para sustentá-la. Em vez disso, o formato da asa é controlado por linhas de suspensão e a pressão do ar que entra pela frente da asa e as forças aerodinâmicas do ar fluindo para fora. Um voo normal pode durar horas e viajar centenas de milhas, e um piloto habilidoso pode ganhar até alguns milhares de metros de altura. Um voo normal requer muita habilidade, mas um piloto experiente geralmente pode voar e pousar com risco reduzido. Eva Wisniewska foi mais do que uma piloto experiente, foi várias vezes campeã mundial de parapente. Eva havia se recuperado de uma lesão na pelvis que potencialmente encerraria sua carreira em 2006 e se tornou a melhor praticante de parapente feminina do mundo. Agora, ela se preparava para disputar o Mundial de Parapente. Ela e um grupo de cerca de 200 companheiros pilotos estavam treinando para os campeonatos e estavam se preparando para um teste em New South Wales, na Austrália, no início de 2007. A competição seria na semana seguinte, e todos os competidores iriam treinar com determinação para melhor representar a si e seus países de origem nos campeonatos. Em um esporte dominado pelos homens, Eva Wisniewska foi uma das poucas mulheres nos campeonatos, e ela mereceu suas conquistas. Eva era uma praticante de parapente experiente, equipada para qualquer eventualidade, exceto para o que aconteceu nas provas daquele dia. Embora os competidores tenham sido avisados sobre o tempo, a maioria persistiu em decolar para o teste. Deveria ser breve o suficiente para que eles presumissem que não encontrariam nada desagradável. Eva Wisniewska deu uma boa corrida para frente e lançou seu planador normalmente. O resto da equipe alemã a seguiu em uma van abaixo para avaliar seu progresso e traçar uma estratégia sobre a trajetória de voo, checando com Eva via rádio. A jornada começou com calma, enquanto Eva seguia o cume da montanha desde o Monte Bora por cerca de 19 quilômetros. Lá, a cordilheira acabou e Eva se viu voando, exposta sobre a extensão de tirar o fôlego da savana australiana. Foi uma das partes mais pitorescas e também as mais arriscadas da sua trajetória de voo. Tudo correu conforme o planejado a princípio e o céu parecia calmo. Mas depois de vários quilômetros, duas nuvens de tempestade se materializaram na frente dela. A equipe alemã havia decolado cerca de uma hora depois de muitos dos outros competidores em treinamento. Como consequência, muitos dos outros pilotos já estavam muito além da savana e do perigo potencial da tempestade que se aproximava. Os três pilotos na linha da tempestade eram Eva, uma amiga austríaca e um especialista em parapente chinês que competia há décadas. Todos estavam em contato pelo rádio e estavam confiantes de que seriam capazes de evitar as nuvens. De repente, não tinham mais tanta certeza. A tempestade chega. Além de Eva e seus dois colegas, os competidores restantes próximos avaliaram o clima como muito perigoso e decidiram pousar em vez de arriscar a tempestade que se aproximava. Eva sentiu-se tentada a fazer o mesmo. Ela contemplou suas opções e determinou que o melhor curso de ação seria tentar contornar as nuvens. Ela sabia que, se voasse sob elas, o perigo de ser sugada pela tempestade era grande. Esse plano teria funcionado, exceto que a menor das duas nuvens foi subitamente engolfada pela maior, tornando-se subitamente um enorme sistema de tempestade cumulonimbus de quase 20 km de diâmetro. Não havia como se mexer agora. O colega austríaco de Eva, Gerald Amsder, observou consternado enquanto ela era sugada pela corrente ascendente e desaparecia. Gerald se arriscou e apontou os pés diretamente para baixo. Ele conseguiu exercer suficiente força para se impulsionar em direção à terra. Quando ele pousou, ele e seus colegas começaram a tentar freneticamente falar com Eva por rádio ou telefone celular, mas ninguém atendeu.
A tempestade desabou e a chuva e o granizo caíram sobre a savana em uma das tempestades mais violentas que os planadores já experimentaram. Enquanto isso, Eva se viu impulsionada para cima a uma velocidade tremenda, mais de 18 metros por segundo, de acordo com seus instrumentos. Ela foi pega no túnel de vento e nada que ela pudesse fazer poderia quebrar seu ímpeto. Quando o trovão caiu ao seu redor, ela percebeu que estava indo em direção ao olho da tempestade, mas sua visão estava obscurecida pela chuva e granizo, e ela não conseguia acompanhar seu progresso com precisão. De repente, tudo estava escuro como breu, exceto para flashes contínuos de relâmpagos. Várias vezes, Eva quase foi eletrocutada. Ela continuou subindo em meio à tempestade. De mal a pior. A temperatura começou a cair perigosamente. Não havia nada que Eva pudesse fazer para controlar o planador, mas ela não estava vestida para as temperaturas daquela altitude. Ela foi bombardeada por pedras de granizo do tamanho de laranjas. Eva estava agora a mais de 9.947 metros de altura, mais alto do que a maioria dos jatos comerciais. Os jatos comerciais, entretanto, são pressurizados para controlar a pressão do ar e a temperatura, e Eva não tinha nenhuma dessas vantagens. Sem oxigênio suficiente, em temperaturas de 50 graus abaixo de zero, Eva perdeu a consciência. Ela estava voando a uma altitude superior ao Monte Everest. Eva ficou inconsciente por mais de 1 hora. Tudo, suas roupas, seu rosto e seu planador, estavam cobertos de gelo. Se permanecesse mais tempo na estratosfera, privada de oxigênio, Eva sofreria danos permanentes no cérebro e nos órgãos. A queda. Então, algo estalou. O peso do gelo derrubou as asas do planador e fez Eva cair em queda livre. Ela despencou por mais de 3 quilômetros, ainda inconsciente, viajando 30 metros por segundo. Se ela atingisse o solo nessa velocidade, seria esmagada com o impacto. No entanto, por algum milagre, o planador de Eva de repente inflou novamente por conta própria. As asas se expandiram e o planador pegou vento. O empurrão, quando ela parou a descida, trouxe Eva de volta à consciência. Mas ela estava congelada. Suas mãos estavam envoltas em gelo, suas juntas mal se moviam e ela era incapaz de fazer qualquer coisa para dirigir ou parar a si mesma. Relâmpagos e granizo continuaram a bombardeá-la. O mais assustador de tudo, as linhas que a conectavam aos freios do planador haviam escorregado de suas mãos. Ela não tinha controle suficiente de seu corpo para alcançá-los. No solo, Gerald sabia que, quando Eva pousasse, ela precisaria de cuidados médicos imediatamente, mas ninguém sabia como encontrá-la ou rastrear seus movimentos. Salvação. Finalmente, embora ela não pudesse senti-los, ela foi capaz de fazer com que suas mãos segurassem as alças dos freios. Ela mal conseguia pensar ou respirar, mas recuperou o controle o suficiente para se firmar. De repente, Eva emergiu das nuvens e viu a savana se estendendo abaixo dela. Ela foi tomada por alívio e desespero, mas Eva não era um parapente de classe mundial à toa. Seus instintos chutaram, apesar de seu corpo quebrado e cérebro congelado, e ela foi capaz de se dirigir para baixo. Quando o chão se aproximou dela, Eva se permitiu acreditar que ela poderia viver, e caiu em um campo perto de uma casa de fazenda. Por muito tempo, Eva ficou deitada na grama em posição fetal, tremendo incontrolavelmente. Ela não conseguiu se levantar ou se libertar de seu arreio. Se ela não fosse encontrada logo, ela ainda corria o risco de morrer sem atenção médica. Então seu telefone tocou. Seus companheiros de equipe estavam telefonando desesperadamente para ela e tentando localizá-la via GPS, tentando acreditar que ela sobreviveria. Quase incapaz de se mover, Eva se forçou a atender o telefone, mas antes que ela pudesse falar, o sinal foi cortado. Usando todas as reservas que lhe restavam, Eva raspou o gelo de seu GPS e digitou meticulosamente suas coordenadas em uma mensagem de texto. Sua temperatura corporal estava perigosamente baixa. Suas orelhas estavam congeladas, tão severamente que poderiam ter caído. Ela estava desesperada. Por fim, os companheiros de equipe de Eva a alcançaram e puderam envolvê-la em cobertores e levá-la às pressas para o hospital. Sobrevivendo. Surpreendentemente, o fato de Eva ter perdido a consciência acabou salvando sua vida ao desacelerar seus sistemas corporais. Ela foi tratada contra queimaduras pelo frio e privação de oxigênio e foi gravemente atingida pelo granizo, mas estava, milagrosamente, mais ou menos bem. Ela teve sorte. Seu colega chinês, Heng Jianping, foi morto por um raio na mesma tempestade. Ele tinha 42 anos. Eles também descobriram algo extraordinário. Seu GPS disse que no total Eva havia subido a uma altura de 32.634 pés. Ela viajou para uma altitude onde nenhum ser humano esteve sem proteção e sobreviveu. Tendo cortejado a morte de uma forma tão dramática, Eva voltou a voar apenas 6 dias após sua terrível provação.
Ela até lançou do mesmo lugar que ela havia decolado do Monte Bora, viajando no mesmo planador. Desde então, Eva ganhou muito mais competições e troféus e trabalha como professora, transmitindo sua habilidade e conhecimento para futuras gerações de praticantes de parapente e ministrando cursos de desenvolvimento pessoal. Sua vida e história milagrosa continuam a ser uma inspiração para praticantes de parapente e aventureiros em todo o mundo.